Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. As dúvidas foram esclarecidas, finalmente saiu o relatório gerencial do HCTR11. Cara, e sinceramente, opa, nem gosto de falar assim, né? Mas sinceramente, atrasou, mas não foi tanto, né? Poxa, eles entregaram 7 dias úteis depois do informe de proventos, eles entregaram o relatório, então realmente a gestão de um tempo para cá, eu diria que esse é o terceiro mês, está entregando relatório com tempo hábil da gente entender a geração de dividendos, como é que está gerando os proventos, como é que está sendo o resultado do fundo. Isso é muito bom. Eu acho que só isso já é um primeiro passo que eles estão dando para no futuro a gente recuperar a confiança neles, né? Espero que realmente a gente recupere, que o fundo recupere. Eu Tô sempre otimista, e quem conhece aqui o canal sabe disso. HCTR11 é um dos fundos que mais subiu nos últimos 30 dias, está subindo 16,07% nos últimos 30 dias, e a gente pode notar que após o anúncio do Proventos foi que ele deu um pico e agora continua, caiu e depois voltou engatando a primeira. Essa aqui foi a galera botando lucro no bolso e depois subindo de novo. Depois de entregar o relatório ontem à noite, será que hoje continua? Vamos ver, né? Mas vamos lá. A gente está nessa expectativa aí de ver se a renda do HCTR11, como é que ele gerou essa renda a mais? E eles explicam, hein? O relatório de junho, divulgado, estamos no meados, mas a questão é que o HCTR11 ele não informa o provento no primeiro dia útil, no último dia útil, ele informa no quinto dia útil. Entregar no 12º dia útil, eu acho que está de bom tamanho. No mês, você tem uma ideia, hoje a cota está 33, a gente viu lá, mas no dia do informe de dividendos, ou no dia de virar o mês, né, o último dia de junho, estava R$ 28. Quem comprou nesse patamar aí tá rindo à toa, né? Mas eu conheço mais gente que comprou em outros patamares. É. Eles estão agora com 166 mil cotistas, vem diminuindo, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que já teve acima de 200 mil cotistas. Interessante que esse patrimônio líquido está crescendo o patrimônio líquido do fundo. O valor de mercado atualmente está 630 milhões e está com 2 bilhões e 480 milhões de patrimônio líquido. Ele tem uma boa liquidez diária, tá, gente? Mais de 2 milhões de liquidez diária. Esse dividendo de 53 centavos naquela cota de 28 dá um dividend yield de 1,84%. Equivale a 24% ao ano. Eles tinham que manter isso aí por quanto tempo aí para a gente poder compensar o prejuízo, hein? Ah, aqui aquela parte que agora eles sempre incluem no relatório gerencial, aonde eles explicam esse fato de high yield. Aí eles falam assim que o Hectare é um dos pioneiros no mercado de fundos imobiliários high yields, com estratégia que vai além da tradicional praticada no mercado. É, nesse caso aqui é porque ele foi um dos primeiros realmente a investir nessa pegada de resorts, até porque, para quem não sabe, só foi permitido utilizar esse tipo de propriedade, eu nem chamo de multipropriedade, eu não sei, que são essas propriedades que um quarto de resort tem 50 donos. Aí, para utilizar elas, os contratos delas como garantia, só foi do presidente Temer para cá, só para vocês terem uma ideia, como é novo, antes não podia se utilizar. Gerar CRI em cima disso, não podia. Então isso é novo, e até quando começou, a gente não sabia se podia dar certo ou dar errado, porque não tinha histórico sobre isso. Aí o histórico a gente está vendo agora. Aí eles falam aqui, em junho foi anunciada uma distribuição de 53 centavos por cota, correspondente a um dividend yield de 1,84%. A distribuição de rendimentos se deu por base do resultado caixa apurado. Olha, eles estão falando resultado caixa apurado, não estão falando que é por base ao fluxo de caixa, tá, pessoal? É o resultado caixa. Apesar deles mandarem a gente olhar aqui o DRE mostra fluxo de caixa, são coisas diferentes.
Enquanto a diferença entre o resultado contábil de início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo tempo encontra-se negativo, o cálculo dos dividendos estará restrito ao resultado apurado semestral conforme o regulamento aplicável. Isso aqui que eu estava falando, pessoal. Para mim, a única explicação para o HCTR11 ter pago mais é que eles dessa vez distribuíram mais que o seu lucro caixa e distribuíram para o resultado contábil. E distribuiu mais porque futuramente poderia acontecer alguma coisa. Poderia acontecer alguma coisa. Distribuiu mais, alguma coisa aconteceu e a gente vai ver aqui. Vamos lá. Neste mês houve o recebimento maior de parcelas do CRIs, tendo ocorrido amortização anual do CRI GVP no valor de 4 milhões de reais. Reiteramos que a equipe continuará empenhada em promover alavancas para destravar os resultados do fundo nas próximas competências. Então eles vão tentar aí girar a carteira para ver se solta um pouquinho do resultado. Mas com resultado contábil negativo, não resolve muito girar a carteira não, porque você só vai trazer o negativo para o caixa. Então eles receberam essa amortização do GVP de 4 milhões. Kiko, mas quando você recebe a amortização de 4 milhões, uma parte é inflação e uma parte é simplesmente o seu dinheiro de volta. Então não é 4 milhões de lucro. Para mim, isso aqui não justifica aumentar tanto o lucro caixa só com isso aqui. Mas como eles falaram aqui, também houve um recebimento maior de parcelas dos CRIs. Então, isso aqui, alguns CRIs, talvez, por negociações, voltaram a pagar juros e não estavam pagando nada. Isso a gente vai olhar lá na tabela de CRIs. E talvez possa aumentar até o próprio recorrente. Mas como a gente não tem o resultado caixa, a gente só tem o fluxo de caixa, a gente vai fazer algumas suposições. Aí eu explico na hora que estiver dizendo. O fundo adquiriu 6,2 milhões do CRI Pride, que já pertence à carteira, e realizou um aporte de 0,800 mil reais aqui agora eles nem colocam no Student House, né? Agora eles colocam nas obras do projeto CETIM. Na verdade é no Student House, ou no fundo da própria casa. Aí houve um fato subsequente, em 5 de julho, o Carvalho Oscar realizou pagamento referente aos valores em aberto que possuía em suas operações de CRI. Mas o Carvalho Oscar é tão pouquinho na carteira, eu não sei se, acho que o Carvalho Oscar vai ajudar mais outros fundos que ele tem uma participação maior na carteira, pagando isso aqui, mas isso aí já é de bom tamanho. Aí, uma coisa para ligar o alerta, né? Quem está lembrando aí, pessoal, o grupo Gramado Parques, eles têm um waiver que encerra esse mês, que teoricamente eles têm que voltar a pagar, encerrou no mês de junho, e eles têm que voltar a pagar esse mês. E eles botaram uma atualização sobre o Gramado Parques. Então vamos lá, não vou ficar surpreso se a gente voltar a falar sobre novo waiver aqui para o Gramado Parque. Os esforços para impulsionar o turismo na região do Gramado seguem firmes. O reflexo disso é a confirmação de grandes eventos, como o Festival de Cinema de Gramados, que vai acontecer de 9 a 17 de agosto, a tradicional Natal da Luz, com início previsto em 24 de outubro. A medida relevante para atrair visitantes é a reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um dos principais meios de acesso à cidade, que retorna embarque e desembarque de passagens em 15 de julho. Além disso, no dia 28 de junho, o Hotel Buena Vitar, que é garantia do CRI-GVI, foi sede do encontro de líderes políticos e empresários locais ligados à hotelaria, gastronomia e parque temático da região. A conferência foi organizada pelo Conselho do Plano do Rio Grande do Sul. Entre as pautas discutidas estão autorização para a Infraero assumir o aeroporto de Canela e Torres e o aumento de número de voos na base da área de Canoas.
recuperação de estradas, como a RS 235, RS 115, BR 116, RS 115, tá duas vezes ela, né? E a aceleração do processo de concessão das rodovias do Polo Gramado. Então, essa atualização aqui, ó, já estou dizendo, estão tendo movimentações, mas isso é tudo, a gente sabe tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Eu até acho que se eles derem um waiver, não é novo waiver, até janeiro, por exemplo, acho normal. Eu acho normal. Ah, não, mas deu waiver demais, gente, mas é a situação. Fazer o quê? Foi uma calamidade. Aí é que eles falam a variação do resultado contábil, e é legal a gente ver o resultado contábil para a gente ver que ele está gerando alguma coisa contabilmente e com o tempo ele vai poder zerar o prejuízo. Mas prestem atenção comigo sobre esse resultado contábil. As principais variações do mês se devem ao aumento do IPCA em M2, que foi de 0,18 no mês anterior para 0,38. Aumentou um pouquinho a correção monetária. E pela marcação a mercado do fundo imobiliário HCHG11, com impacto negativo de 11 milhões versus ganho de 1,7 milhões no ano anterior. Esse fundo perdeu valor lá no mercado, caiu o preço. Se caiu o preço, não gerou caixa, né, mas gerou negativo contábil. Aí a gente vê aqui o negativo de 11 milhões, que aqui, isso aqui impactou muito, 11 milhões. O resultado do fundo de total de receitas é 26 milhões, esse mês foi contábil, tá, gente? 11 milhões a menos de receita gerou um resultado caixa de apenas 69 centavos. Se esse fundo tivesse distribuindo hoje resultado caixa, ele ia distribuir só 69 centavos? Tipo assim, se ele tivesse tudo normal, cair de 1,18 preço, não iria, porque normalmente eles não o resultado contábil dele, eles ignoram a marcação a mercado dos fundos imobiliários, apenas do CRIs que manteria. Teria distribuído bem mais, mas só que isso aqui significa que o fundo ainda continua com resultado negativo contábil. Eles podiam trazer aqui desde o início aqui para a gente ter uma ideia de quando é que esse resultado negativo contábil vai voltar a ficar positivo. Na parte de baixo a gente tem o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, a gente vai ver que fluxo de caixa por cota foi pequeno, 20 centavos. Mas é fluxo de caixa. Por quê? Quando ele compra CRI, igual ele comprou aqui 6 milhões em CRI, quando ele compra CRI, isso aqui não é lucro. Ele está comprando, mas é fluxo de caixa. Saiu 6 milhões do caixa. Então, quando ele compra também fundo imobiliário, no caso aqui ele comprou o Student House, HCST11, também não é prejuízo caixa, é investimento que ele está fazendo. Então, o fluxo de caixa ele mostra isso. E eles fizeram uma distribuição de 11 milhões. Ó, desse mês para cá, aumentou 4 milhões. O que gerou esses 4 milhões a mais? É muita coisa que aumentou. O que gerou esses 4 milhões a mais? Aí vamos lá, comparado ao mês anterior, juros. Juros é lucro, tá? Então posso dizer que isso aqui é lucro caixa mesmo. Aumentou o lucro de juros, então ele recebeu mais juros, mas foi pouco, né? Nós estamos vendo aqui 370 milhões de juros. Ele recebeu a mais de um mês para o outro. É pouco, não justifica os 4 milhões. 3 milhões de amortização, 6 milhões e 770. Aqui nós estamos vendo aí 3 milhões e 700, né? De amortização, mas a amortização tem uma parte que é retorno do capital e uma parte que é correção monetária. É considerado lucro caixa só a correção monetária. E nesse fluxo de caixa a gente não consegue ver exatamente quanto se deu isso. Aí, como que a gente vai teria a ideia? Na explicação que eles dão aqui do lado, para a gente ter uma noção. Aí eles falam aqui, variações do fluxo de caixa. Em junho de 2024, o fundo adquiriu 6,2 milhões do CRI Pride
pessoal, eu vou lá mostrar o CRI Pride para vocês, tá? E realizou um aporte de 0,8 no SCT, para andamento das obras do projeto CETI. Eles estão bancando mesmo o projeto e vão bancar até terminar as obras. Espero que termine e depois eles vendem bem e lucro para o fundo. Tomara. Considerando o recebimento das PMTs do mês, acrescidos os dividendos do HCHG11 e accrual aplicações e accrual de aplicações líquidas, esse accrual de aplicações líquidas é o rendimento do caixa. Perdão, aqui o rendimento do caixa, aqui, ó. Então ele teve renda aqui do CRIs e aqui. O prêmio do resgate antecipado também teve aqui, ó, 110 mil, que é um prêmio pequenininho. Aí ele diz aqui, aplicação, deduziu-se as despesas do veículo e o fundo gerou aproximadamente 52 centavos por caixa de resultado caixa. Baita resultado. E realmente eles estão afirmando aqui que tiveram resultado de 52 centavos e distribuíram 53 centavos. Pelo que, então, teve esse resultado caixa. Mas olha o que me preocupa, pessoal. 35 centavos com o efeito da amortização do GVP mensalizado. O que significa isso? A amortização do GVP gerou, que recebeu essa grana aí, que está aqui dentro, de acordo com eles, ela sozinha gerou 35. Que dá para entender é que o resultado, se tirar essa amortização, esses 52 centavos vai tirar 35 centavos e o recorrente dele vai ser 20? Fiquei assim sem entender direito sobre essa amortização. Talvez seja 35 centavos sem o efeito da amortização, seria a palavra. Mas não está muito claro nisso aqui. Mas lembrando lá, eles dizem lá que foi 4 milhões aqui de amortização. Se é 4 milhões, ele receberia de amortização menos que o mês anterior, se não tivesse isso aí, a gente teria, se não fizesse alguns investimentos, como ele fez aqui em fundos imobiliários, a gente teria também por volta de 32 centavos como mês anterior. Eu acredito realmente que a renda volta a cair depois, a não ser que tenha outra coisa não recorrente. Aí aqui eles vão aqui a rentabilidade, a carteira do fundo, o caixa está em 0,5% do PL, 0,5% do PL, e vem reduzindo, era 0,6, vai para 0,5, então está sim saindo dinheiro do caixa, seja para investimentos, no caso aí, ou para distribuição de proventos, mas está saindo. Está com 82% de CRI, 17% em fundo imobiliário, não mudou muita coisa. Agora vamos dar uma olhada aqui no CRI Pride. Antes do CRI Pride, também tem aqui a questão da gente dar uma olhada. Aqui, ó, o CRI Pride ele é sênior, é um CRI de incorporação, e eles colocaram aqui que ele está em dia. A taxa de IPCA mais 10 é a taxa média. É uma baita taxa. Aí eles fizeram esse investimento, aí a gente dá uma olhadinha em algumas características dele. Não tem carência de juros, o vencimento é fevereiro de 2034, uma coisa para 10 anos. A duration está em 4,37, a duration média, né? Eu não vou dizer grande não, vou dizer média razoável. IPCA 10%, o valor de mercado 39 milhões que ele tem investido lá, e é 1,6% do PL agora com esse novo aporte. As obras já estão em 100% e 100% de vendas. Então,
passa uma certa segurança. Então, eles compraram esse CRI Pride, que é de incorporação. Incorporação ainda fica muito melhor do que multipropriedade. E é legal. Está colocando aqui como ele está em dia, mas a questão é que eles estão colocando em dia todo mundo que está com, com waiver ou algo parecido. Aí aqui nós temos os mais CRIs pulverizados, os CRIs corporativos, o Carvalho Oscar agora em dia. É como está falando para vocês, o Carvalho Oscar é só 0,4% do... Ele recebeu uma graninha agora, vocês viram aí, que eles falaram que o atrasado do Carvalho Oscar foi pago. O Carvalho Oscar é uma taxa ótima, né? CDI mais 7, pagou o atrasado e 0,4% do fundo apenas. Não vai fazer tanto impacto quanto o pré-pagamento do outro lá. Isso. Aí hoje em dia está 18% da carteira, em carência de juros 75% e inadimplente 7%. O Pride está em dia. O Pride está em dia, não está com carência, não tem waiver o Pride. Aí vamos lá. Os fundos imobiliários, a gente tem aqui o XBXO, esses dias me mandaram uma carta lá, umas fotos do circuito de madrugada, continua do mesmo jeito, né? Estão fazendo baitas promoções lá para ver se aluga mais. O Serra Verde, que aqui eles estão, preço médio de aquisição R$ 4,50, valor médio de aquisição 85 milhões que eles têm. Então, aqui está no mercado isso aqui. Eles estão marcando pelo preço de aquisição, porque o Serra Verde saiu da listagem, né? Não é mais listado, antes era SRVD11, né? Aí isso aqui fez diferença, aumentou o patrimônio líquido do fundo, tá, pessoal? Isso aqui aumentou o patrimônio líquido do fundo, por quê? Esse fundo estava marcado quando ele listado na bolsa, no PL dele negativo. Agora eu não sei como é que tá, porque ele não é mais listado na bolsa, não publica mais o informe mensal dele. O HCHG11, eles estão com prejuízo aqui, com o preço médio de 92, hoje no mercado está 89. O HCST11, que eles estão comprando cotas lá, R$ 100. Sempre compram, no mercado ele está 51, e cada vez fazendo um investimentozinho novo, nessa brincadeira de investimentozinho novo de 700, 700, 700, eles já estão com 51 milhões nesse fundo. O IC Loteamentos, que já até pagou uns proventos, né, pessoal? E não, atualmente no mercado está lá embaixo. Preço médio do fundo, valor médio de aquisição. E vamos lá. Olhando aqui só para a gente dar uma olhada no CRI Pride, para vocês verem que é um investimento um pouquinho diferente, que em relação a Gramado, em relação que a gente pode, vamos dizer assim, ficar um pouquinho mais feliz com a ideia desse tipo de investimento, me agrada. Se fosse mais na carteira esse tipo de investimentos, a gente teria mais. CRI Pride Sênior, IPCA mais 10, é uma boa rentabilidade, é lastreado nos créditos imobiliários do empreendimentos da construtora e incorporadora Pride. E a garantia são alienação fiduciária de ações da construtora, incorporadora Pride, alienação fiduciária de ações da Pride Capital, fianças do sócio e suas respectivas sociedades, cessão fiduciária dos recebíveis presentes do fundo, isso aqui é presentes e futuros, cessão fiduciária, tipo, ele vendeu os empreendimentos lá, e ele está recebendo as prestações desse empreendimento. Aí a cessão fiduciária é você receber esses contratos diretamente, se eles não pagarem. Então é uma boa alienação fiduciária dos imóveis e fundo de reserva. A operação possui 48 empreendimentos, sendo que 20 já lançados. O fundo de reserva corresponde a uma PMT. Então, é construtora incorporadora, investe em imóveis mais residenciais, então me agrada mais nesse sentido. Então, é melhor do que investindo
botar mais financeiro naqueles CRIs que estão com carência, né? Esse aqui já vai entrar pagando juros e correção monetária vai ajudar o resultado caixa do fundo. Galera, vou encerrando por aqui, e só para a gente concluir com chave de ouro, foi um baita não recorrente, o fundo continua distribuindo caixa, não está distribuindo contábil, distribuiu até um pouco mais do que o resultado caixa, pelo que eles apresentaram ali, fez investimentos em CRIs e continuou fazendo investimentos lá no Student House, então, nesse sentido, alguns podem não ter achado tão bom, caixa do fundo diminuiu, e vamos ver como é que vai ser os próximos passos referente ao término do waiver do Gramado Parque. Vou encerrando aqui, um grande abraço e até a próxima, pessoal!